Queridos amigos, queridos irmãos, é mais um momento de prece no Lar Fabiano de Cristo. É mais um momento de nós agradecermos a esta espiritualidade amiga, fraterna, amorosa. E que possamos nesse final de tarde nos imaginarmos na casa de Fabiano de Cristo, sentados aguardando o momento da prece e introspectivos, reflexivos, nos preparando para o momento de recebermos o passe. Mesmo que nós estejamos fora da casa, mesmo que nós estejamos nesse momento virtualmente, nós podemos, através do nosso pensamento, nos imaginarmos fisicamente na casa de Fabiano. E aquelas pessoas que nunca estiveram dentro do Lar Fabiano de Cristo fisicamente, possam imaginar que estão ali, mesmo assim. Na tarde de hoje, o capítulo 45 do livro Jesus no Lar, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, nos fala do imperativo da ação. E esse capítulo inicia nos chamando atenção sobre uma explanação dos aprendizes de Jesus, sobre a necessidade da preparação para o reino divino. E os aprendizes vão conversando entre eles e nos falando alguns itens importantes para que possamos pensar nesse imperativo da ação. Filipe salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. E assim eles iam, cada um falando sobre o que para eles era essa preparação para o reino divino. Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Faz a pergunta. E Jesus responde, sem dúvida, respondeu o apóstolo, intrigado. Jesus fez a pergunta, Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? E Pedro ouve a resposta. Pedro, dentro desta passagem, diz, sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água estagnada, sem proveito. Sorridente dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando, Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? E Tiago responde, é o peixe morto, Senhor. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? Interpelado pensou, é a terra boa despreparada, porque o solo é áspero e quase estéril. Então, estes aprendizes de Jesus, e aí continua Tadeu falando sobre a túnica, André falando sobre a questão de sermos o fermento, né? E André disse, o Cristo fixando o irmão de Pedro, qual é em verdade a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Então, com todas essas passagens, Jesus vai ensinando a esses pequenos aprendizes como nós devemos nos preparar para o reino divino. E, na verdade,
esse reino divino, ele está dentro de cada um de nós. Cada um de nós carrega dentro de si todas estas respostas. A resposta sobre a água, a resposta sobre o peixe que flutua, a resposta sobre a túnica, a resposta sobre o fermento. Enfim, cada um de nós vai, aos poucos, descobrindo essas nuances e estas aprendizagens. Então, ao final desse capítulo, nos diz: todo sábio criou a semente para produzir com o infinito, desde ao alto a claridade do sol, cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro ministério da Boa Nova, amar servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas, e servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos e estarmos sempre em movimento de redenção, é praticar toda a lei. Então, queridos amigos, queridos irmãos, neste ano que se inicia, é sempre importante fazermos um balanço e colocarmos na nossa pauta o que nós já conseguimos fazer, o que já nos aproximou desse imperativo da ação e o que nos distancia disso. É importante sempre quando iniciamos uma nova jornada, e neste caso, a jornada de um ano que se inicia, buscarmos dentro de nós todas essas respostas que o amado Jesus ensinou aos seus aprendizes. Então, que nesta tarde nós possamos pensar na Terra, esse planeta ainda que passa por grandes modificações, mas que ainda tem muitas situações ainda que envolvem a maldade, a maledicência. E certa vez um sábio, quando foi questionado sobre o bem e o mal, disse que o mal ele só existe porque o bem deixou de agir. Então que possamos em todos os nossos momentos deste ano que se inicia, não desperdiçarmos nenhum momento de fazermos o bem a nós mesmos, o bem aos nossos companheiros, o bem aos nossos amores e o bem também aos nossos desafetos, porque eles também precisam muito da nossa sabedoria e da nossa bondade. Que Jesus, esse mestre amigo e amoroso, fique conosco, fique com os nossos amores aonde quer que estejam, encarnados ou desencarnados, que possam receber muita luz, muita paz e a tua misericórdia.